Boa noite, pessoal. Começando nossa live agora. Nós hoje vamos conversar com o Dr. Mário Sérgio Pizzi, primeiro grande oftalmologista veterinário de Sergipe, alguém que entendeu a necessidade da oftalmologia veterinária há muitos anos. Quando eu o conheci há 11 anos atrás, ele já era oftalmologista veterinário, já estava assim buscando os conhecimentos nessa área. E agora eu estou aguardando só o Dr. Mário Sérgio aqui simplesmente mandar o convite. Estaremos aceitando aqui, Serginho, estarei aceitando para que a gente possa fazer essa live e a gente vai conversar sobre leishmaniose, centros de zoonoses e oftalmologia. Qual a relação que tem entre estes três assuntos? E o que acontece? Quando eu conheci o Dr. Mário Pizzi, isso lá em 2011, ele, além de já estar na oftalmologia veterinária, nós nos conhecemos também justamente por causa do centro de zoonoses e as matanças que ocorriam lá nesse centro de zoonoses de Aracaju, que o corredor da morte para custódia e eutanásias está interditado desde 29 de janeiro de 2013. Então, vão completar 10 anos agora em janeiro do próximo ano, que o CCZ Aracaju não pratica mais aquelas matanças terríveis. E estou aguardando só o Dr. Mário Pizzi aqui mandar o convite. Sérgio, pode mandar o convite. Você mandando o convite, imediatamente eu aceito para a gente iniciar a nossa live. Eu creio que o assunto hoje vai ser bastante interessante, bastante esclarecedor e vai valer a pena para muitas pessoas. As pessoas que não têm acesso a tanta informação sobre isso, hoje vão poder aprender alguns assuntos bem interessantes aqui conosco. Serginho, estou só aguardando você mandar o convite, meu filho. É só você entrar aí, mandar o convite aí para participar, eu vou lhe aceitar. Teremos uma conversa muito boa sobre esse assunto. E olha, bem-vindos todos que estão aí entrando e começando a assistir o que temos a dizer. Creio que todos vão gostar bastante do que vamos tratar aqui. Serginho, estou só lhe aguardando, meu filho. Pessoal, vamos fazer um acordo? Não saiam daí não, eu vou só fazer uma... Ah, ele entrou aqui, Sérgio entrou. Sérgio, estou só te aguardando, meu filho, manda um convite aí para mim, aqui, e imediatamente eu te aceitarei. Sérgio Pizzi, aqui, pessoal. Ao vivo, conosco. Seja bem-vindo, Serginho. É um carinho muito grande que eu tenho por essa pessoa, porque no começo, quando ninguém praticamente me conhecia, Sérgio acreditou no meu trabalho e me ajudou bastante. Bem-vindo, Sérgio. Boa noite, meu filho. Boa noite. Tá me vendo, ouvindo bem? Não tá tendo imagem não, Sérgio. A imagem tá escura, Tá escura? tá preta. Tô ouvindo bem sua voz, mas a imagem não tá chegando. É como se a câmera não tivesse funcionando. Agora. Agora? Ô, menino, coisa boa te ver, menino. Ei, mas Isso. tá magro. Olha, gente, eu posso falar isso, né? Sérgio tá magrinho, você sabe por quê? Ele sai perdendo peso e ele informa pra mim onde é que tá e eu passo lá e vou achando. Então ele Ah, emagrece e engorda. Pô, Sérgio, que sacanagem. ah, Gente, bem-vindo, Sérgio Pizzi. Gente, essa opa. criatura, eu vou apresentar o Dr. Mário Sérgio na presença dele, da forma como eu o amo de verdade. Dr. Mário Sérgio, pessoal, é uma das pessoas mais sérias, mais competentes e uma das pessoas mais comprometidas com o direito animal que eu conheço. Quando eu conheci o Dr. Mário Sérgio, eu fui apresentada pelo Dr. Souza,
que hoje não está mais aqui. Eu gostaria de aproveitar e fazer uma homenagem, porque foi outro grande homem na causa do direito animal no Sergipe. E Sérgio, na época, era o tesoureiro do Sindicato dos Veterinários. E olha, Serginho, você sabe o quanto foi relevante a tua presença naquele meu começo lá, naquela luta Sim. para provar todas as barbaridades que ocorriam no Centro Zonal. E você próprio já havia presenciado, você próprio já havia feito filmagens absurdas. E, Sérgio, o nosso tema hoje aqui é leishmaniose, o famoso calazar, Sim. centros de zoonoses e o que fazem lá os animais, alegadamente por conta disso, e oftalmologia. Qual a relação entre isso? Mas eu gostaria, meu filho, que eu já fiz a minha apresentação apaixonada sobre você, mas eu gostaria que você se apresentasse. Você falasse Ok. do Dr. Mário Sérgio Pizzi. Tá ok. Bom, primeiramente, eu queria agradecer pelo convite, né? O seu convite, participar da live. É a primeira live que eu faço. É essa. Uau! Que coisa boa! Isso. É engraçado, essas lives que eu E, estou fazendo, várias pessoas têm feito a primeira comigo. aham. Então, eu aproveitando esse gancho também, eu queria enaltecer a figura do Dr. Souza, né? Sim, Porque, assim, eu fico até emocionado porque Souza foi e continua sendo um ícone sim. na vida de muitos profissionais aqui de Sergipe, né? Ele foi referência, né? Ele é referência. Ele foi referência e ele deu muita oportunidade também a muitos profissionais que estão aí hoje no mercado de começarem a sua vida profissional. Então, assim, a minha gratidão também por Souza, por ter participado com ele na fundação da primeira ONG também de Aracaju, de Sergipe, que foi a ASPA, né? Sim. Nós tivemos todo esse trabalho, certo? Eu não podia também deixar de enaltecer a figura das meninas lá da ASPA, né? Da época, que é Deta, Aninha, Fernanda. Assim, eu diria que foi o pontapé inicial para as outras que estão no Tudo que chegou mercado. depois. Isso, exatamente. Então, e tudo foi numa época Nós estamos falando isso de quantos anos? 30 anos atrás? mais ou menos isso. Mais ou Então menos isso. imagine como o Dr. Souza, ele era um homem à frente do seu tempo, né? Ah, sim, 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 sim. Muito à frente do seu tempo, assim, com muitas ideias, né? Inovadoras. Mas, enfim, os desígnios de Deus são mais fortes e, infelizmente, ele partiu e nos deixou. Mas, aonde ele E partiu estiver, cedo. E partiu cedo. e partiu cedo, exatamente. Então, eu vou me apresentar um pouco, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Mário Sérgio Pizzi. Eu sou formado pela Faculdade Pio Décimo. Eu me formei no ano de 2004, certo? Me formei em 2004 e comecei a minha especialização em oftalmologia pela Anclivepa de São Paulo. Quer dizer, eu fui o primeiro aqui em Sergipe a fazer oftalmologia. Eu A se comecei em dois. interessar pela... Você também foi à frente do seu tempo, porque você foi o primeiro a se interessar em oftalmologia veterinária. Foi. Então, foi bom você tocar nesse assunto, porque eu me lembro muito bem como hoje, que eu estava ainda no segundo ou terceiro período da faculdade e alguns alunos acho que da primeira turma de veterinária, porque eu entrei com o pessoal da primeira turma de veterinária, mas como eu tinha um curso paralelo da Universidade Federal, aí eu tive que atrasar, aí me formei com a segunda turma. Mas alguns alunos da primeira turma, eles realizaram um encontro de veterinários, com simpósios, tudo, e veio alguns profissionais de fora. E nesse simpósio, veio um palestrante, professor que é referência nacional, internacional também aqui no Brasil, que é o Dr. José Luiz Laus.
Ele tem PhD nessa área de oftalmologia, é da Unesp de Jaboticabal, é professor de lá. Então, aquela palestra, eu acho que foi o pontapé inicial. Quando eu assisti aquela palestra dele, eu cheguei para mim e disse assim: poxa, essa aí é a minha praia, é isso que eu quero. Então, a partir daquele momento, segundo período, terceiro período, a oftalmologia, para mim, ia ser Sua área de atuação, né? a minha área de atuação, o meu objetivo. E realmente foi, né? Aí, em 2008, a Anclivepa de São Paulo criou o curso de especialização em oftalmologia veterinária, porque até o momento não tinha. Eu me inscrevi, fiz a prova de seleção, passei e cursei. Fui cursar a pós-graduação, né? Terminei em 2010. E de lá para cá... Um ano antes da gente se conhecer. Exatamente, exatamente. E de lá para cá é só isso mesmo. Só oftalmo mesmo. É a minha paixão mesmo. E eu acho incrível, Sérgio, é porque você abriu o caminho mesmo. Engraçado. Gente, eu vou falar algo agora que eu conheço. Dr. Sérgio Pizzi, como todo pioneiro, passou por críticas de todo mundo, porque oftalmologia, tentaram desestimulá-lo, e hoje muitos veterinários estão na oftalmologia, e eu não Claro. sei quantos reconhecem justamente essa, vamos dizer assim, índole pioneira do Dr. Mário Pizzi, mas eu sou uma pessoa que reconheço, eu sei respeitar as decisões das pessoas, cada um sabe de si, sabe o que é melhor para si. E se não Isso, sabe, nós também temos a obrigação de respeitar. É a pessoa que precisa entender o que é melhor para claro. si ou não, e não nós para impormos aos outros. E aí, Isso. o que acontece? Mas eu sei o quanto foi pesado para o Dr. Pizzi chegar onde chegou hoje, e eu sei o quanto este homem é relevante na causa do direito animal, e inclusive o assunto que vamos falar hoje aqui, que, poxa, eu não podia convidar outra pessoa, porque naquela época só existia o doutor Mário Pizzi, e o doutor Mário Pizzi, com toda a sua bondade, simplesmente abraçou o que eu estava pretendendo fazer, porque da mesma maneira que o doutor Souza foi o pioneiro em abrigo, em resgates, em essa coisa de começar a enxergar os animais que estão em situação de abandono, eu acredito que eu fui a primeira aqui em falar em direito animal, né, Sérgio? Em falar em políticas Aham. públicas para os animais, né? Isso. E simplesmente não só em falar, em conquistar. Porque nós éramos o único estado do Brasil que não tinha nenhuma lei estadual de proteção animal. Nós fomos o 18º estado brasileiro a ter uma comissão de direitos dos animais da OAB, que eu fui duramente criticada porque estava lutando por isso. Eu fui, muitas vezes, tentaram me desestimular, porque durou 3 anos e 5 meses para eu conquistar a Comissão de Direitos dos Animais da OAB, a CDL. Aham. E eu ouvia assim, frequentemente: você está sendo besta, você não vai conseguir, isso você não vai conseguir nunca, não Só adianta. desânimo, né? Né, Serginho? E Só você sabe desânimo. quando eu passei por isso, né, meu filho? Isso, é E as verdade. pessoas tentando colocar pedras para que eu não pudesse fazer essa caminhada, Isso. mas terminei por conquistar. Uma das pessoas que mais dizia que eu não ia conquistar foi a que me deu o instrumento argumentativo para que eu conquistasse, Sérgio. Você imagine, viu? Mas Então isso faz tudo parte. só se viu para lhe fortalecer. E outra coisa, eu tenho uma personalidade muito obstinada. Se eu digo que eu vou fazer uma Aham. coisa, é porque eu já estou fazendo. E Claro. aí, Sérgio, uma coisa, quando você me foi apresentado por Dr. Souza, eu olhei para você e você com essa personalidade calma, tranquila, porque você é essa serenidade. Eu não sei como é que você consegue, mas isso que eu te conheço há 24 horas por dia. Esse privilégio, pessoal, do que vocês estão assistindo aqui de Dr. Mário Pizzi, não é meu, é ele que é dessa maneira. E aí, Sérgio, eu nunca esperei que tu me entregasse tudo que tu me entregou. Tu lembra daqueles filmes que tu me entregou que tu tinha feito da época do estudante, ó? Eu acho Lembro? que eu acho que foi 2013, não sei. Você tinha feito Não, aquele filme. aqueles filmes é quando uma vez que eu fui lá no CCZ com o Dr. Okada.
o delegado da... Delegado. E aí você fez aqueles filmes bárbaros, né? Isso, que é o cara fazia parte também Você da pode, ASPA, por né? gentileza, contar o que foi que você me mandou naqueles vídeos, meu filho, que foi, acho que a primeira coisa. Apesar do que eu já tinha visto lá, mas aquilo ali foi a primeira coisa que me deixou em desespero. Fora o Isso, depoimento de Dona Isabel, né? Mas isso. diga aí, meu filho. E não, na verdade, eu costumava frequentar muito o centro de zoonose. Na época, é, na época que existia, que eu fazia parte da ASPA, né? Sim. Frequentava muito o centro de zoonose e eu tinha livre acesso lá, eu tirava as fotografias, fazia Filmava. filmagem, filmava. E numa dessas vezes, eu me lembro que eu ainda tenho esses arquivos Eu comigo, sei que você tem. Eu também eu acho que tenho. são, acho que, é porque o que eu passei para você só são 2 horas de filme, né? Mas eu ainda tenho Só mais, 2 horas. Só mas duas horas de filme. eu ainda devo ter mais umas 6 horas ainda de filmagens, De tudo, filmagem né? daquilo. Mostrando as condições que os animais tinham naquela época, como eram ali jogados, feito lixo, né? Comida quase que você não via. Para Quando eu comer, cheguei lá, não tinha comida. E quando eu passei a reclamar, eles passaram a molhar o chão, lavar e jogar a comida no chão molhado. Sendo isso. que, sendo que lá no depósito, lá no xerifado, tinha pratos Aham, alimentadores novos, guardados. aham. Mas, provavelmente, para não ter que higienizar a posteriori, a comida era jogada no chão quando jogava. Porque Quando jogavam. nas primeiras vezes nem tinha comida nem água para os animais. O que eu percebi, Sérgio, é que eles iam morrer, então não precisava fazer nada. Podia deixar lá Exatamente. agonizando até a hora da morte. E a desculpa, eu me lembro muito bem que a gente brigou muito lá no CCZ por essa questão de alimentação, né? Porque a barriga do animal não espera a licitação, né? Não. Não pode esperar a licitação. E a desculpa era sempre, estamos esperando a licitação, tal. Então, numa dessas filmagens, eu tive, eu não diria sorte, né? Mas eu tive o Um azar, absurdo de presenciar. isso, de presenciar aquela atividade ali daqueles funcionários do CCZ, quando eles estavam, na verdade, eu acho que eles estavam matando o animal. Matando, ali é matando. Lá. Tanto que Eu eu não cheguei chamo de eutanásia, eu chamo de sacrifício. Porque o que eles faziam sacrifício. era tipo um ritual macabro. Exatamente, exatamente. E outra coisa, Nazaré, fora isso, tinha os treinamentos de campanhas de vacinação que eles treinavam com água, né? Aplicavam Sim, água. sim, inclusive teve um relato de uma estudante de veterinária que ela teve que, depois de fazer o relato, ela fez o relatório, naquela época, em 2011, ela Isso. fez o relatório e ela teve que abandonar o curso de veterinária, tamanha foi a perseguição que ela passou a sofrer, e hoje Certo. ela faz medicina humana, ela hoje está Sim. em infectologia humana, e agora Ah, na Covid foi maravilhoso, porque essa menina foi uma das pesquisadoras, foi uma das pessoas que estava envolvida nisso. certo. Cara, imagine que loucura que era isso. Quer dizer, alguém denunciar essas cenas de crime, de barbaridade, e ainda passar por crime, porque passou por perseguição, passou por Isso, ameaça, passou por uma coisa de coisa, a ponto de abandonar seu curso. claro. E olha que coisa doida, cara. Por quê? Porque queriam continuar cometendo crimes contra animais e contra a saúde pública, porque é isso que eu quero chegar no final com você. No final que eu Isso. digo dessa conversa, mas não é no Aham. final da live. Ô Sérgio, Então, assim, quando você então, assim, presenciou, quando você presenciou aquelas cenas bárbaras, ah, você sendo um veterinário, com a sua sensibilidade, com a sua formação familiar, com a sua ética, me fala como que tu se sentiu. eu, assim, eu saí dali, cheguei em casa, você sabe que é uma pessoa arrasada, Destruído. destruída, porque, assim, aquilo nunca fez parte da minha conduta, da minha vida como profissional, como estudante ainda, né? Porque na época eu era estudante. Assim, aquilo ali.
se eu não tivesse um lastro emocional, um lastro psicológico bem Abandonaria a equilibrado, veterinária. com certeza, já tinha abandonado há muito tempo já tinha abandonado. Porque você querendo salvar vidas e você assistindo ali um local de destruição de vidas. E sem nenhuma Destruição de vida. justificativa plausível. Porque, Isso. olha, Sérgio, eu acho que você se lembra que a gente assistiu animais indo para sacrifício sem estar com doença infecto-contagiosa. Gente, eu vou Isso. esclarecer uma coisa. A Constituição Federal fala que o animal a ser eutanasiado é o animal com doença infecto-contagiosa. Sérgio, Isso. eu vou te perguntar agora ao doutor Mário Pizzi. Eu não estou perguntando ao meu amigo Serginho. Ao doutor Mário Pizzi, veterinário, com especialização em oftalmologia, porque é a oftalmologia, é isso que nós vamos falar aqui, a ligação que a oftalmologia tem com a leishmaniose. A Certo. leishmaniose, que é o famoso calazar, ela Isso. é uma doença infecto-contagiosa ou ela é só infecciosa? No caso, a leishmaniose, né? É, a leishmaniose. Porque diz que a eutanásia tem que ser feita em doenças Doenças infecto-contagiosas. A infecto-contagiosas. raiva é infecto-contagiosa, transmite de indivíduo para indivíduo. A Isso. leishmaniose, ela é infecto-contagiosa ou ela é só contagiosa? Ou ela é só infecciosa? Por quê? Porque lembra daquele simpósio que a gente, Souza, você, eu, a Sim, gente trouxe para cá? Lembra que a sim, gente sim. aprendeu com o pessoal da Brasileixe? Eles Sim, sim. explicaram que é uma doença apenas infecciosa. Ela não é Isso. contagiosa, ela depende de um vetor para fazer o Claro. contágio. Então, ela não Isso. é transmissível como as outras doenças que são virais, como a Claro. sinomose, que é uma doença específica da espécie. É vírus, né? Não é como a raiva, que é realmente uma zoonose infecto-contagiosa. Você está me entendendo, É, Sérgio? E tô entendendo. aí, é isso que eu fiz a pergunta, porque a leishmaniose, pelo entendimento jurídico, ela não se aplica a ser destinados animais para eutanásia. Você está me Isso. entendendo? E aí, Sérgio, quando esses animais eram mandados para o centro zoonose, você se lembra de uma parceira nossa, porque ela não está aqui presente, eu não vou citar nome, mas que ela Hum. era de uma outra cidade e ela conseguiu para mim aquela cópia do ofício que o LACEN estava mandando para todos os municípios, dizendo que não tinha kit para fazer os testes de leishmania. Sim, lembro. E você se lembra que no mesmo período, o Centro de Zoonose de Aracaju estava mandando informar as pessoas que os animais tinham dado positivo para a leishmaniose, sendo que não tinha kit no LACEN. Então, Sim. isso ficou comprovado. Artigo 177 do Código Penal. Estelionato. Falsificação do documento, criatura. Claro. Então, foi uma das coisas que foi chocante, porque ficou provado. E outra coisa, você se lembra da tabela de preço que eu tive acesso, dizendo, e foi um funcionário do Centro Zoológico que me forneceu, dizendo que tinha tráfico de animais, porque iam na sua casa. Por exemplo, você tinha Najinha. Gente, para quem não sabe, o doutor Sérgio Pizzi tinha uma cadela, uma dog alemã, Naja, que por sinal era uma doadora de sangue, que salvou várias vidas. E Naja era uma dog alemã por sangue, não é isso, Sérgio? Era. Aí neguinho ia na sua casa, coletava o sangue de Najinha, porque era uma dog alemã, e Uhum. mesmo não tendo kit para fazer exame de leishmaniose no LACEN, o LACEN, gente, é o laboratório oficial do Estado, aí o zoonose dizia, doutor Pizzi, claro que isso eu estou fazendo uma alusão, né? Sim. Então, simplesmente dizia que sua cadela, Sérgio, estaria com leishmaniose e faria aquela maior pressão para você entregar. Sim. E aí ela era traficada para outros estados lá dentro do centro zoonose. Então, Uhum. isso foi uma funcionária que me passou tudo e me passou até a tabela de preço Olha. para esse tipo de prática lá dentro. Então, era muita informação, era muita coisa. E aí, era só solicitando ao Ministério Público investigando tudo.
E eu me lembro das palavras também de Dona Isabel. Dona Isabel, deixa eu esclarecer que ela hoje é uma idosa, ela hoje está muito, Isso. muito velhinha, muito Debilitada. debilitada. Mas Dona Isabel, ela trabalhava na Justiça Federal, que é o prédio ao lado do Centro Honório. Eu E lembro. no dia que ela me conheceu, foi no dia 14 de setembro de 2011, Sérgio, naquela audiência pública lá no Ministério Público. Você não estava, a gente já se foi conhecer na segunda audiência. E a Dona Isabel me disse com todas as letras, chorando, que ela tinha lutado para fundar a ADASPA. Sim. E, se não me engano, a ADASPA foi a segunda ou terceira ONG de proteção animal aqui de Sergipe, né? Foi a segunda, né? Foi a segunda. Não, de Aracaju a segunda, mas me parece que a ONG Eslapa de Lagarto foi a segunda, Aham. certo? Porque teve as mais antigas, teve a Eslapa de Lagarto, teve a Absita de Itabaiana, teve a Esperança de Propriar, só que eu não me lembro bem qual era a ordem de data dessas ONGs, mas daqui de Aracaju a DASPA foi a segunda. E aí, Dona Isabel me disse, chorando, assim, emocionada, consternada, que buscou montar a DASPA para tentar tirar de dentro dos centros zoonoses os animais, que ela, do prédio da Justiça Federal, ouvia os gritos deles e o desespero deles na hora de ser morto. E a Certo. morte daquela maneira que você filmou. Aham. Eu nunca vou esquecer daquele pé pisando o animal, eu nunca vou esquecer daquelas pancadas, Serginho. Isso. Lembra? E o torno, né? E o torno de bancada. E o torno de Alguém bancada. sabe aí nessa na live aí, o pessoal que está aqui assistindo, tem muita gente, alguém sabe o que é um torno de bancada? Se não sabe, deixa eu explicar. É uma morsa. Torno de bancada e morsa são sinônimos. É um equipamento que é instalado na mesa, mas na mesa do serralheiro. Sabe aquele cara que trabalha com ferro, para empenar o ferro? E ela é uma peça de ferro, ela tem uma lingueta e ela prende e espreme ferro com ferro. É para prender o vergalhão, para você empenar o vergalhão, para fazer alguma coisa, para ferrar. E ele era instalado na mesa de praticar sacrifícios no Centro de Zoonose de Aracaju. E na parede tinha um papel descrevendo qual era a forma de utilizar aquele equipamento na hora de fazer as misérias que faziam com os animais. Isso. Né, Sérgio? Isso, exatamente. Ixi, Ali você. caramba. Ali, Olha naquele como me momento. emocionei. Cara, Naquele eu não tô podendo me momento. emocionar. Eu tô operada, viu, Serginho? Eu não tô podendo me Naquele, emocionar, mo- mas não tem como falar naquele, disso sem se emocionar. naquele momento você viu que eu me transformei, né? Que eu não. Foi. Assim, a pessoa que eu Você sou. entrou para fotografar aquela miséria, Isso. É. né? Mas, assim, graças a Deus que muita coisa melhorou e precisa ainda ser feita muita coisa, né? É. Eu não vou esquecer das vistorias técnicas que foram feitas lá dentro, porque eu ia, juntava material, solicitava ao Ministério Público, ah, gente, eu chorei, viu? Solicitava ao Ministério Público as vistorias, e numa delas eu falei da serra elétrica para cortar os animais, porque, Sérgio, eu assisti por aqueles cobrogós que tem, eles arrastando um cachorro poodle, eu assisti, Sérgio, ele passar e arrastando o bichinho sem querer ir, e eu ouvi, Sérgio, o grito do ligar a serra elétrica e o grito do bichinho, kill, e aí parou. Ou seja, ele foi cortado. Isso. E eu estava lá, e aquilo era uma loucura, aquilo era para deixar um doente. E você me ajudou de início a fim, desde a hora que entrou para fotografar aquelas cenas lá na sala. E por fim, quando nós ficamos um dia inteiro dentro do seu carro, filmando todas as entradas e saídas. Tá lembrado? Do descarte, né? Das De tudo, carcaças. de tudo. A gente precisava saber o que entrava e saía. E foi lá, Isso. conversando com você dentro do carro, nós dois ali trancados, ali só filmando tudo e tomando Isso. nota de tudo. E foi ali que eu me lembrei da história que você falando dos seus animais, e eu me lembrei da história das fezes e das urinas. E outra coisa, não foi fezes e urina só.
foi também sangue e os pedaços menores que sobravam da serra elétrica. Uhum. E aí tu lembra, tu discutindo comigo, Nazaré, com certeza vai para a fossa. Eu digo, não vai, não tem fossa. Como que você vai saber que não tem fossa? Eu digo, Sérgio, toda fossa tem um suspiro. Eu Claro. sentiria um imenso mau cheiro daquilo tudo. Não tem, Sérgio, não tem. Aí eu disse, a única coisa que tem é aquela calha, uma valeta no meio do corredor da morte. E Isso. simplesmente ela sai e entra no matagal. Aí você diz, então a fossa lá. Eu digo, não é, porque lá é o terreno de outra pessoa, não é deles. Eles não iriam fazer fossa em outro terreno. É. Aí foi a hora da ideia do drone e foi a hora que a gente conseguiu descobrir para onde ia. Porque eu já tinha gravado um dos veterinários de lá, confessando para Dr. Souza que eles sacrificavam de 25 a 30 animais por turno. Porque eu estava acompanhada de Souza, presidente do sindicato, então Souza perguntava as coisas, eles tinham a obrigação de responder, e eu com o celular ligado. E aí Souza perguntou, e quantos animais vocês praticam eutanásia aqui por dia? E aí o veterinário respondeu, de 25 a 30 por turno, ou seja, 50 a 60 por dia. Claro, isso. Já tinha um relato de uma outra clínica veterinária particular, onde um dos veterinários, que eram 6, entrou nessa clínica se gabando de que quase quebrou o recorde de eutanásias, que era de um outro colega. Aí alguém perguntou, recorde de eutanásia? É. O recorde dele é 34 por turno. Eu hoje eutanasiei 32 animais. Lembra disso, Serginho? Lembro. Então saía se gabando das atrocidades que cometia lá dentro. Isso. E o outro, que era o recordista, era aquele que dizia, olhava para o animal e dizia, tá com calazar, tem que eutanasiar, tem que eutanasiar. Era outra, era o lema da criatura. Uhum. Então tudo isso foi por coisas, tanto que esse do tem que eutanasiar, esse recordista, ele tem um apelido bem peculiar, e na época eu coloquei o promotor e secretário do meio ambiente para sentar ao lado dele, para que o secretário e promotor entendessem o que eu estava falando. E mais recente, agora pouco antes da pandemia, o secretário me deu um depoimento na frente de outra colega dizendo que ele ficou apavorado ao sentar ao lado daquela pessoa, porque ele percebeu que tudo que eu falei era verdade. Então, Sérgio, foi muita coisa que a gente passou, né, meu filho? Isso. E aí aquele drone entregou o quê? Que simplesmente o que sobrava de fezes e urina, o que sobrava de pedaços menores de sangue, eles pegavam aquelas mangueiras de pressão, aquela de bombeiro, né? Aquela mangueira de pressão, sim, e davam uma ducha, ia tudo para aquela valeta e seguia in natura a céu aberto para exatamente o ponto de captação de água da DESO no Rio Poxi. Aí envolveu a DEMA e tudo, né? Então, você, eu e todos que estão nos assistindo e que moravam aqui naquela época, usaram água do Centro de Zoonose de Aracaju, né, Sérgio? É. E aí a casa, CCZ, dizia que era uma casa de saúde pública. E o que foi provado para a promotora e para a juíza da vara pública, e elas entenderam que era uma casa de saúde pública. Isso. E por isso que o corredor da morte foi interditado para custódia e matanças, e até hoje está interditado. Porque ele, inclusive, fica a poucos metros de uma manancial, do Rio Poxim. Então não pode nunca ter uma casa desse tipo, por lei, instalada no local daquele. Na verdade, aquele devia ser demolido. Ô Sérgio, e nós temos aqui no estado uma casa dessa que também pratica bastante coisas passíveis de serem investigadas, tanto que eu já denunciei mais de uma vez, em Propriado. E fica a menos de 100 metros do leito do Rio São Francisco. Então, é um crime ambiental gigantesco. E o Ministério Público Federal tem ciência disso. Porque eu, pessoalmente, dei ciência ao MPF. Inclusive à promotoria que trata do Rio São Francisco. Como preservação.
Agora, a gente vê uma falta de compromisso, né? Na As verdade, são instituições. pessoas que são pagas para exercer o seu papel, e aí a coisa vai rolando, e se não tiver cidadãos que cobrem, que denunciem, a coisa vai ficando e ficando e Vai prejudicando ficando toda a população. isso. É. Em Propriá, eu cheguei a ter acesso, e todo mundo tinha conhecimento, a um abatedouro no leito do Rio São Francisco. Exatamente, adivinha onde? De novo, no poço de captação de água da DESA no Rio São Francisco. Oh, poxa. Foi. Mas aí não era um centro de zoonose. Veja que lá tinha, já tinha, não, tem um centro de zoonose no leito do rio. Mas além disso, ainda tinha um abatedouro exatamente aqui o terreno Uhum. as bombas de captação e o poço, e o terreno aqui ao lado, o abatedouro era aqui. Lavava, escorria sangue, fezes, tudo, para o poço de captação de água. Certo. Isso porque as pessoas são coniventes. Mas são coisas que ocorrem contra a saúde de cada um que é conivente. Entendeu? Sérgio, vamos lá. Como a gente já falou dessa relação de leishmaniose, espondilosomose, essa barbaridade, que leishmaniose é uma doença. Engraçado, quem aqui já falou em eutanasiar seres humanos porque estão com leishmania? Você já ouviu falar disso, Sérgio? Não. Outra pergunta, Sérgio, você como veterinário, é só cachorro e gente que pega leishmaniose, calazar? Hoje já tem estudos mostrando que até o gato, né? Não é O só gato, gato é qualquer um animal que tenha sangue raposa. quente, porque Isso, o inseto que é quem transmite, que é a fêmea do flebótomo, isso. que chamam de mosquito, chamam de grigui, mas na realidade é uma mosquinha minúscula, né, que a gente aprendeu isso lá no simpósio, anatomicamente ela é uma mosquinha, e esse inseto é a fêmea que precisa de sangue, não foi isso que a gente aprendeu, Serginho? Isso. E aí, esse inseto, ele não olha para o animal e diz, está latindo, vou morder. Está falando, olha, você está falando, vou morder. Não é dessa maneira. É que o olhinho dela, ela consegue enxergar a emanação de calor dos corpos que têm sangue quente. E como ela quer Isso. sangue quente, ela vai lá beber o sangue. Então, o que a gente aprendeu? Que quem tem sangue quente vai ser mordido, Isso. pode ser contaminado e se transformar em reservatório. Isso. Mas por que ninguém fala em matar gente porque está com calazar, em matar gato, em matar um boi, em matar um porco, onde mais tem flebótomos, galinheiro, chiqueiro e curral? Por que ninguém fala? Porque não se pega o calazar comendo. Não se pega o calazar de indivíduo para indivíduo. Tem 4 formas de pegar. E o cachorro não está na linha de transmissão de uma delas para nós, né, Serginho? Exatamente. Porque o que a gente aprendeu? Mordida do flebótomo. Alguém já viu um cachorro voando para dizer que ele é um inseto que vai transmitir? Não. Não. Transfusão de sangue. Você recebe transfusão de sangue de um cachorro? Também não. Ou de Não. outro animal a não ser humano? Também não. Ainda precisa ser do seu tipo de sangue. Isso. Terceira transmissão. Relação sexual passiva. Então, o macho ativo, na hora da ejaculação, transmite ou para o macho passivo ou para a fêmea, que a fêmea só está na posição passiva. E que eu saiba, não é bem assim. Você tem relação sexual passiva com alguém da sua espécie. Mas, enfim. Isso. Né? Então, não dá para dizer que é um cachorro. E a última forma, que é a transmissão transplacentária. Ou seja, não dá para dizer que eu vou nascer novamente filha de uma cadela de 4 patas, para que eu possa argumentar que eu peguei de uma cadela. Uhum. Não é isso? Então o cachorro está fora da linha de transmissão para mim. Isso. Mas o inseto, que é quem transmite. Por que, Sérgio? Que engraçado, ninguém fala em sacrificar, eutanasiar o inseto, né? É. Mas enfim. Agora, Sérgio, vamos ao assunto que eu quero muito de você. Na verdade, ao invés deles estarem desmatando o habitat desses animais, Para trazer para o nosso convívio.
eles podiam investir em políticas relacionadas ao meio ambiente e tudo isso, né? Inclusive com plantas repelentes, como é o caso da citronela, né? Não Exatamente. do ninho, não do ninho, que é uma planta invasora e que, na realidade, mata, inclusive, abelhas, ela é tóxica. Mas a Certo. citronela é um repelente natural de insetos que poderia estar sendo orientado, cada casa, no nosso estado de Sergipe, poderia estar cada casa sendo orientada a ter seus mini canteiros de citronela como forma de repelir o convívio desses insetos dentro das cidades. E aí vale para mosquito da dengue, mosquito olha o que é o mosquito da dengue, o Aedes aegypti transmite. Zika, chikungunya, dengue, e alguém sabe o que é dirofilariose? Verme no coração. Causa morte súbita, é uma doença silenciosa, e quem transmite é o Aedes aegypti. E a saúde pública, Sérgio, nem fala nesse assunto. Você sabia que eu já conversei com alguns médicos do programa PSF e eles nem sabiam da existência da dirofilariose? Dirofilariose. Quando a veterinária já vai fazer 3 anos que vem alertando sobre a endemia, que é endêmico aqui em Sergipe, né? Isso. Olha, não só em Sergipe, as cidades dos litorais, né? Uhum. E aí, Serginho, o neguinho da saúde pública nem tá falando nisso ainda, cara. É. Mas, enfim. Né? Eu me lembro que tinha uma veterinária na época que ela tinha se formado, ela trabalhou na Clinicão, estagiou na Clinicão, e ela estava fazendo a tese de mestrado dela em cima de Dirofilária. Isso há quantos anos? Muitos anos. Oh, muitos anos. E a área de Mais pesquisa de dela... cerca de 20 anos atrás. Por aí. E a área de pesquisa dela se restringia àquela área da Coroa do Meio. Pois. Que é uma região de mangue. Que é uma região de mangue. Exatamente. E aí, justamente, ali eu morei ali na Coroa do Meio, e ali a quantidade de insetos é insuportável. Uhum. E eu lhe digo de verdade, no meu apartamento na época tinha tela anti-inseto e mesmo assim a gente tinha problema com inseto dentro de casa. Uhum. Ou seja, imagine o quanto de doenças as pessoas estão expostas por não terem mudas de citronela em suas casas como repelente natural de insetos. Né? Mas, Serginho, o que eu quero muito de você é você me falar a relação que hoje a leishmania, ela, graças a Deus, ela já é passível. Apesar de vocês zoonoses continuam querendo matar, né? Continuam falando em matar. Mas hoje ela já é passível de tratamento, o tratamento já é liberado no Brasil, foi liberado nesses últimos 11 anos, com muita luta nossa, né, Sérgio? Uhum. Eu comecei na causa no dia 14 de setembro de 2011. E no dia 10 de outubro, menos de um mês depois, foi liberada a primeira vacina contra a leishmaniose, como prevenção da leishmaniose no Brasil. Você lembra? A Leishmune. Isso. Né? Foi liberada, mas ela foi liberada só pelo MAPA. Ela não foi liberada pelo Ministério da Saúde. E aí as pesquisas dela duraram muitos anos, né? Foi. Mas ela foi a precursora, e aí abriu portas para a Leishitec. E a Leishitec, ela é a vacina oficial que nós temos hoje no Brasil. E a Leishitec, ela conseguiu a liberação do MAPA. Para quem não sabe, o MAPA é o Ministério da Agricultura e Meio Ambiente, né? E ela também foi liberada pelo Ministério da Saúde. Então, por isso que ela hoje é a vacina oficial no Brasil. E mais adiante, isso já em 2005, 2006, foi liberado o Milteforam, que é, na realidade, um quimioterápico, né? Isso. E a Elan teve o privilégio de ser a primeira ONG aqui em Sergipe que tratou um cachorro com leishmaniose, que é uma cadelinha, uma chihuahua, que ela ia ser sacrificada a pauladas pela Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, lá em 2006. E ela foi resgatada
nós processamos a Prefeitura de Socorro e o então prefeito, a Secretaria de Saúde, todo mundo, porque eles lá na época não tinham centro de zoonose e faziam as práticas numa chácara alugada, sem nenhum ambiente destinado à saúde, um ambiente tosco. E para completar, a TV filmou eles com um pau, Sérgio, que era que sobrou de um cabo de um cambão, que na época eles chamavam de Zé Liceu, e dizia, pega o Zé Liceu para finalizar o animal. Ou seja, o animal terminava morrendo a pauladas. Que não é uma novidade, que lá no passado você já tinha feito vídeo de algumas coisas e tinha me fornecido, né? Tenho, isso. Então era uma prática de alguns centros zoonoses. Outra coisa, Estância foi um município que ganhou um centro de zoonose, que nunca chegou a funcionar. Foi um dinheiro público todo jogado fora, porque hoje ele foi todo deteriorado. E esse centro de zoonose de Estância tinha até câmara de gás. Olha. Era, Sérgio. Eu cheguei a visitar e conhecer o centro de zoonose de Estância, fechado, e tinha até câmara de gás. Um verdadeiro... Qual é o parâmetro? Talvez por isso que recentemente a gente viu aquela tragédia lá perto de Estância envolvendo câmara de gás, né? Ô Sérgio, qual é o parâmetro que nós temos na história mundial sobre câmara de gás? Tem outro que eu me lembre que não seja o nazismo? Não. Pois é. Então, os centros de zoonose lembram muito campos de concentração nazista, só que para animais. E as pessoas têm o cinismo e o desplante de levarem seus animais para esses lugares, para serem mortos. Mortos. Sérgio, agora vamos lá, meu amor. Dentro do seu tema, tanto você se preparou, com tanta gente torcendo contra, né? E que eu amo a sua capacidade profissional. Dentro da oftalmologia veterinária, qual a relação, Sérgio, que existe entre leishmaniose, Salazar, e oftalmologia? Eu diria que existe todas as relações entre uma e outra, né? A gente não pode separar. Porque hoje em dia a gente já sabe que a lesão ocular é uma das manifestações graves que ocorre na leishmania, certo? Elas são pouco estudadas, certo? Em humanos. E o interessante, Nazaré, é que a Fiocruz, há uns anos atrás, ela desenvolveu uma pesquisa a nível de laboratório com todo aquele acompanhamento da comissão de ética, né? E os pesquisadores na área de biologia, imunomodulação, protozoologia, eles estudaram uma forma mais comumente relatada em cães, certo? E ao contrário do que a gente se vê muito menos no homem. Certo? Vamos esclarecer um ponto aí nesse momento, Sérgio, porque uma das coisas que inventaram de dizer que a leishmaniose era uma doença dos cães é porque o cachorro, pelo que eu aprendi lá naquele simpósio, por sinal eu quero trazer o segundo simpósio para Sergipe, sobre leishmaniose, simplesmente o cachorro ele não tem resistência orgânica para conviver com parasita. Então ele não é nem um reservatório, ele é mais uma vítima, porque ele contrai a leishmania e rapidamente ele se debilita muito, não é isso? O sistema imune dele baixa quase que imediatamente, muito rápido, né? Tem alguns que são assintomáticos, mas são raros. Mas, Sérgio, o fato dele se debilitar, a imunidade dele arriar muito rápido com esse parasita, teria alguma relação nesses sintomas serem mais exacerbados nos canídeos do que nas outras espécies? Não, assim, pelo que eu já vi, assim,
em pesquisas, muitos sintomas dos animais, dos cães, se assemelham aos sintomas de outros Mas eu seres. observo que na oftalmologia, talvez porque o humano se trate rápido e não vá ser assassinado, na oftalmologia eu vejo muito mais lesões, muito mais gravidade da incidência da leishmania na oftalmologia dos cães do que na humana. Isso. Mas justamente pelo fato da humana não ter tantos estudos quanto a gente vê na veterinária. Aí Porque o não tem nada interessante, publicado a respeito, né? porque o interessante desse trabalho da Fiocruz é que a Fiocruz ela separou, ela fez uma pesquisa relacionada com camundongos, né? De duas Olha, linhagens. gente, leishmania no camundongo, e vamos nós. Ela fez uma pesquisa com duas linhagens diferentes Sim, da leishmania, né? Uma linhagem suscetível e outra resistente à infecção certo. por parasitos da leishmania causadoras da leishmaniose, certo? Então, desse trabalho, 2.000 amostras de tecido elas foram infectadas para fazer um mapeamento detalhado do curso dessas lesões oculares, né? Então, essas duas cepas de leishmania. A primeira é a leishmania chagas, que é a leishmania visceral, que a Sim. gente já conhece. E a leishmania amazonense, que é a forma cutânea, né, da doença. É até argumentar, né? Até argumentar. Agora, veja que interessante os resultados desse trabalho. Das duas cepas analisadas, apresentou comportamentos diferentes, sugerindo que os microambientes do olho Sim. podem favorecer uma ou outra linhagem do parasita. Veja que interessante isso aí, né? A amazonense, Que é até Nazaré, argumentar, que é aquela que aparece nas lesões isso. também ali. A tegumentar, ela atingiu a região anterior dos olhos, que tem a temperatura semelhante à pele. Já a Chagas, que é a visceral, ela cometeu mais a região do fundo do olho, o segmento E aí, posterior lesões do olho. definitivas, né? Lesões É. definitivas, né? Porque Aí, o quando que é que anterior, acontece? é córnea, alguma coisa dá para tratar, né? Isso, Mas isso. quando é posterior, é cegueira Mas, definitiva. mas segmento posterior, que já pega retina, corpo vítreo, essas coisas já complica, né? Nervo óptico também? Nervo óptico. Então, o que que aconteceu? Esse acometimento do fundo do olho com a leishmaniose visceral, ela foi observada devido à temperatura interna ser em torno de 37 graus centígrados. Olha que interessante. É a E aí temperatura facilita o parasito se isso, proliferar. de proliferar. Então, é a temperatura que se assemelha à do corpo humano, né? Sim, 37 graus, é, muito próxima. muito próxima. Porque assim, agora, se a gente entrar na veterinária, aí a gente vai ver alguns trabalhos voltados para isso, de manifestações oculares, porque não só oftalmopatias primárias acometem o olho, né? As enfermidades também imunomediadas, as doenças neoplásicas, parasitárias, promovem alterações oftálmicas. E a leishmaniose visceral canina é uma delas, né? Que tem despertado grande interesse pelos transtornos que ela causa, digamos assim, a vida dos animais, né? Sérgio, Se o profissional não conseguir bloquear o avanço dessas patologias, aí, assim, os resultados são devastadores, né? desastroso. Para o paciente. Isso. Ô, Sérgio, você Oi. falou aí de uma coisa que me chamou a atenção. Você falou dos parasitos e você falou da relação oftálmica com eles. Isso. Aí entra não só a leishmania, né? Entra também o toxoplasma, né? A toxoplasmose, porque por
Por incrível que pareça, todos esses estudos voltados para a leishmaniose, eles começaram Por causa do pela toxoplasmose. toxoplasmose. As Olha, técnicas e usadas. foram encontrando, e aí tiveram outros achados, é isso? Exatamente, exatamente. Que interessante isso. É uma correlação. Pode se ampliar nisso aí, que isso aí está muito interessante, pelo menos para mim, viu? Entendeu? Eu sei para as outras pessoas que estão aqui nos assistindo, e eu espero que estejam gostando, certo? Isso. Mas você está me dizendo que as pesquisas da Fiocruz começaram por causa do toxoplasma. E aí encontraram leishmania. Leishmaniose. Sérgio, você já me ajudou a tratar vários animais, e aí eu quero que você diga o nome técnico, que as pessoas... Bem, gente, eu sou de roça, e na roça eu sou baiana. Lá se chama de vilide, ou seja, é aquele olho azul do animal, que pode ser do animal da pessoa, que é uma úlcera de córnea ou é um problema na córnea, e pode ser uma infecção bacteriana por uma lesão, uma unha infectada, alguma coisa, mas também já aconteceu comigo, e é por isso que eu quero que o doutor Sérgio fale, o animal estar com leishmaniose, porque a leishmaniose, o calazar, ele baixa a imunidade do indivíduo. Isso. E aí o cachorro pega erliquiose, babesiose, anaplasmose, enfim. Isso. E o que eu observei, Sérgio, que foi mais de um animal, que você me ajudou, é um animal com aquele olhinho azul, e você entra com a medicação, o animal está com doença do carrapato, normalmente é erliquiose, pelo menos os 2 casos, 3 casos que eu levei para você eram erliquiose e leishmaniose. Isso. E você sabia exatamente o que fazer, e assim, começou a usar a medicação, 48 horas depois o olho já estava deixando de ficar azul e já estava voltando ao normal. Agora... Sérgio, me fala sobre isso aí, para que as pessoas entendam. Okay. E que quando virem, não é simplesmente inventar de fazer automedicação, não. Tem que ter exame, tem que ter consciência do que é a coisa, porque você foi claro para mim. Nazaré, acredito que seja isso, está aqui a guia de exame, vamos confirmar, e confirmando, vamos entrar com essa medicação. Foi isso que você fez comigo em todos os casos. Me ajuda nisso aí, por favor. Pronto. Até eu chegar nessa tua pergunta, eu vou fazer uma breve revisão. É uma breve revisão bem sucinta, só para a gente pegar o gancho. O profissional ele deve reconhecer precocemente todas essas manifestações oculares, né? Quanto mais rápido ele reconhecer, melhor, não é? Então aí, o que é que a gente pode dizer de alteração ocular na leishmania? Nós temos as blefarites, certo? Que dá aquela aparência edematosa, de alopecia, ou seja, falta de pelo periocular, né? Lesões seborreicas, descamação. Lesão de pele, né? Que é a consequência direta da ação do parasito na pele, né? Geralmente essas lesões são confundidas com Demodex, né? Sim. Daí a necessidade de você dar um diagnóstico diferencial. É preciso. É preciso. Bom, vamos lá. Essa parte agora é interessante. Outra estrutura ocular, conjuntivite. Conjuntivite. É uma inflamação da conjuntiva. Para quem não sabe, a conjuntiva é aquela parte branca do olho. Aquela pelezinha que envolve a parte branca do olho. Certo? Já tem estudos mostrando que na leishmaniose visceral canina, 40% de casos são encontrados fazendo uma citologia na conjuntiva. Conjuntivite. Na conjuntivite. Lembrando certo? a todos que o IT, na medicina, significa inflamação. Inflamação. Por que conjuntivite? Inflamação da conjuntiva, que você já acabou de explicar, que é essa pelezinha que envolve a parte branca do olho. Isso. Sérgio, se eu te contar que na minha infância eu tive blefarite, eu tive conjuntivite, eu morava em roça, né? E criança pega o dedinho de qualquer sujeirinha e olha. E tudo isso eu tive na minha infância. Eles são tecidos imunogenicamente mais ativos. Daí por serem encontrados, né, de 40% a 75% de casos. Né?
Agora vamos lá, a sua pergunta. Edema de córnea, não foi isso? Né, no Foi. cachorro. Não foi um edema de Lembra que eu córnea. levei já 3 casos para você, o olhinho azul, tal, e parece que o bichinho tá cego, porque não se vê a íris, não se vê pupila, não se vê mais nada. Isso. Pronto. A córnea também é uma estrutura ocular que ela também ela tem vascularização, né? Quando ela é cometida por uma doença pela leishmania, uma doença metabólica, seja lá qual for. Ehrlichia, leishmania, certo? Então aí vem, E todas vem essas são parasitos, né? todas. Então vem a questão de quê? Dos sintomas. Aí vem a cerotoconjuntivite seca, que é em decorrência de um processo inflamatório que acomete as glândulas lacrimais, E aí obstrução não de passa ductos, lágrima, não passa lágrima, né? e não passa lágrima, obstrução dos ductos. Então, aí entra a questão do diagnóstico diferencial, Nazaré. Vem também a sinomose. A sinomose também provoca isso. Também. Que Ceratite aí já não é hiperativa. parasito, aí já é vírus. Exato, exatamente. E na córnea, a gente encontra muito a forma mastigota, né? Da córnea, da Leishmania chagas, a córnea. E assim sucessivamente, né? Outra estrutura ocular, que essa aí é o carro-chefe da Leishmania, viu? É a úvea. É uma estrutura ocular, a úvea, que promove uveites. É uma região altamente vascularizada, Nazaré. Então, não tem como você dizer assim, o olho, por ser um sítio imunológico privilegiado, digamos assim, ele é blindado, né? Para algumas formas, mas quando é quebrada essa barreira hematoacuosa, aí já era. Pode ter certeza que essas estruturas já vão estar comprometidas. E elas podem sofrer lesões definitivas, né? Aí uma lesão na uveíte, você vai ter ifema, que é acúmulo de sangue na câmara anterior, depósito de Eu levei uma fibrinas. cadela para você já nesse estado. Você se lembra que o olhinho dela já estava fechando com Lembro, aquela parte toda vermelha? Ah, lembro. César, aquela cadela está adotada, muito bem adotada. Aquela cadela hoje é Aham, muito feliz. A pessoa certo. trata, mantém ela em tratamento da leishmania e Aham, simplesmente aquela cadela não ficou cega e aquela cadela, o olho voltou ao normal e hoje ela é assintomática, viu? certo. Eu E foi entendi. uma das que eu estou citando aqui, que ela chegou para você com o olho todo cinza, é um cinza azulado, e Aham, com aquela parte inchada, vermelha, cheia de sangue, já tampando o olho, né? certo. Lembra Então, dela, né? lembro. Essas estruturas, a córnea, a úvea, são as mais afetadas pela leishmania. O segmento posterior, eles chegam a ter um grau de acometimento, mas não são assim tão grandes quanto a úvea e a córnea. O que a gente pode ver a nível de segmento posterior é descolamento de retina, né? Atrofia de retina, hemorragias retinianas, E tudo aí isso. causa compressão de nervo óptico e perda da visão, perda de campo visual, essas coisas, Causa hipertensão ocular. ocular, isso. E é uma espécie de glaucoma, né? É o glaucoma, né? É o É o, glaucoma, no caso. é o glaucoma, isso. Caramba, Sérgio. E aí é definitivo, né? Descolamento de retina é complicado, né? Porque, assim, no ser humano, você ainda pode fazer uma cirurgia para refazer o quadro. Mas no Mas animal, no animal, o ideal é que se faça logo que de imediato. Mas como é que a pessoa vai saber o que está saber? acontecendo. Não tem como. E outra, e mesmo que soubesse, aqui no Brasil ninguém faz isso, né? Ninguém Deus faz do cirurgia. Ninguém Então, para faz. ir para fora do Brasil fazer um negócio desse, Vai para tem que fora ser do Brasil inviável. e ainda correndo o risco de não ter sucesso, né? Principalmente porque não prestou atenção e não sabe o momento que a coisa ocorreu. Exatamente. Que coisa É, louca tudo isso, né, Serginho?
Porque, Sério? assim, quando chega, Nazaré, quando chegar a esse ponto, por exemplo, de edema de córnea, né? Já que você tocou naquele assunto da cachorrinha, se o olho está com aquela opacidade total, a córnea, ela, por natureza, ela não pode ser opaca, ela tem que ser transparente. Se o olho está com opacidade de córnea, o que é que vai ser necessário fazer? Uma ultrassom ocular. Porque se o olho está opaco, eu não tenho como visualizar com O que tem por oftalmoscopia trás? o que tem por trás. Então, o uso de uma ultrassom ocular vai ser necessário, uma eletroretinografia, Para entendeu? poder avaliar melhor, para o profissional dar o Isso, diagnóstico para eu poder, preciso. para eu poder E avaliar. uma coisa que eu fiquei impressionada, porque você passou os exames, e aí você disse, olha, Nazaré, isso daqui é tipo assim, eu acho impressionante quando o profissional é sério, porque ele já conhece pela experiência o que pode ser. E aí ele Isso, faz os exames para confirmar ou descartar. claro. E também para ver em que intensidade, o exame não é só para confirmar ou descartar, é para saber em que intensidade. Pronto, no caso do parasita, para saber qual é a carga parasitária, por exemplo. E assim Isso. por diante. Sérgio, o que eu acho incrível é o que você me fala todas as vezes. Tá? Olha, eu estou desconfiando disso aqui, eu vou passar tais exames, Aham, dentro de 24 horas tem o resultado, e aí, sendo a medicação vai ser essa. Então, isso. o tratamento praticamente começa imediato. É, Sendo que começa na dali. hora que você está comigo, ali, você já passa alguns medicamentos, algumas coisas, para melhorar a imunidade, para um bocado de coisa, que Isso, quando sai o resultado, é como se o animal já tivesse preparado para começar claro. a receber aquela medicação que vai atacar o problema. Pelo menos é isso que você Exatamente. faz comigo. Isso. A gente não Fala um pode pouco esperar. sobre isso. A gente não pode nunca esperar, né, Nazaré, que saia o resultado X, que geralmente às vezes vai para fora, Sim. demora o quê? Uma semana, duas, seja lá o que Alguns for. exames mais específicos, sim. Outros não. Outros o resultado sai em 24 horas. Então, Mas aí a gente. você age de uma maneira que é incrível. Todos os 3 animais que eu levei para você, eu tive resposta deles em 48 horas. Aham. Uma coisa que é fundamental aí é a comunicação com o cliente, né? Porque daí a gente já vai coletando informações para fazer até aquela questão do diagnóstico diferencial, né? Entendeu? Quando o Ah, o animal animal. é de abandono, temos um problema, porque a gente não É, tem um histórico isso. precedente daquele momento para poder passar para Ah, ninguém. A gente não sabe, animal. a gente só sabe que estava na rua e que quando Isso. veio do abandono, ou então que estava na casa de alguém que abandonou, que negligenciou, que maltratou, então a gente não tem informações, a gente só sabe que aquele animal tem a probabilidade de ser um pacote de problemas. E nunca vai ser uma coisa só. E como você falou muito bem, que é um animal de condição de abandono, de rua, né, de abandono, uma das coisas que a gente desconfia logo de imediato é relíquia, né? Babésia, Ehrlichia, anaplasma, Anaplasma. tirofilariose, Isso, tanto que tem um exame que faz parte do protocolo de entrada da ELAN, quando a gente pega um animal, que é o T4DX. isso. O T4DX me dá aí um bocado de coisa, né? Aham, São 4 doenças que de imediato, e é um teste rápido, e de imediato eu fico sabendo se o claro. animal tem ou não. Uhum, isso. Sim, Mas Sérgio. é assim, mas é Sim, muito Sérgio. complexo. É muito Me diga complexo. aqui uma coisa. Hoje você faz um trabalho social em outro município que não é Aracaju. Isso. Dentro dessa sua experiência de atendimento social, porque o grande problema é que o paciente particular, ele chega, como a gente falou aqui, com o histórico pregresso inteiro. Isso. E outra coisa, as doenças que acometem ao cliente particular, dificilmente elas vão estar conjugadas todas num único paciente. Ela tem uma doença, outra não sei o quê, porque o tutor, quando ele é responsável, quando ele é sério, que ele percebe que o animal está apresentando alguma coisa, ele já corre para o veterinário. Isso.
Mas o animal de situação de abandono ou de maus tratos, ele é um animal que ele vem o pacote da obra, ele vem com tudo. Ele vem, pronto, eu já peguei um que era leishmania, só não tinha cinomose e nem parvo. Mas até miíase, que é o bicho de mosca, ele tinha dois focos comendo dois lados da medula. Uhum. Ou seja, vem com a bagaçada inteira, né? Ehrlichia, Babesia, Anaplasma, vem tudo. Sérgio, quando é um caso que você se depara, que você vê que o cliente está muito mal, você tem que atacar todos os frontes. Você tem que aumentar a imunidade, combater o parasito, combater a doença em si, né? Os sintomas todos, isso, aquilo. Fala um pouco sobre isso, Sérgio. E uma coisa, de todos os pacientes desses longos anos que você trabalha, qual foi o paciente que você pegou assim, mais grave? E aí eu me lembro até de Branquinha, que você foi comigo, que era uma paciente sequelada de sinomose, né? Sim. E aí o que acontece? Me fala aí de algumas coisas, porque Branquinha dizia que ela era cega. Quando chegou lá, você provou que a cadela não tinha cegueira nenhuma. Fala disso. Fala da tua experiência para nós. Eu tirei foto da retina da Branquinha, né? Na época, né? Se lembra, né? Não sei, é viva ainda ela? Não, meu filho, não, ela foi assassinada. Jogaram veneno no quintal da casa e mataram aquela cadela. Oh, meu Deus. Quer dizer, uma cadela que sofreu tudo e terminou assassinada por um vizinho cretino. Aham. Tadinha, coitadinha. É. Então, você quer saber qual é o caso mais grave que eu já, assim, E que me impressionou, talvez até por ter tido muito êxito, que você não tinha nem esperança, ou então porque você chegou tão tarde, eu não sei. Aqueles casos que te impressionaram muito. Bom, o que me impressionou muito até hoje foi um descolamento de retina, que eu achava que não ia mais ter retorno, e eu acho que com os 20 dias que eu instituí um tratamento, assim, um tratamento paliativo, né? Só para tentar reverter o quadro. Aquilo me surpreendeu, porque o animal voltou e estava a retina normal, a estrutura normal. Uau! Então significa que você chegou no momento muito inicial? Provavelmente. E talvez e aí o organismo reagiu favorável. Talvez não fosse um quadro tão grave, né? Olha que legal. Isso foi no cachorro, foi, Sérgio? Foi no cachorro. Eu estou perguntando isso porque você também atende cavalos, você também atende outras espécies. Eu já atendi cavalo, Nazaré, mas assim, cavalo, o que eu atendi mais foi lesão de córnea provocada por trauma de vaquejada. Trauma de vaquejada. Eu sei. É. Eu sei. Mas eu não gosto muito de lidar com esses donos de equino, não. É, porque eles provocam e depois vêm para cá dizer que é todo mundo muito bonzinho. Isso. É. Mas essa descolamento de retina que você fez foi de um cachorro e funcionou dessa maneira e que foi inesperado em você. Foi. Olha que legal, Sérgio. Eu acho que eu devo ter até algum registro, alguma foto desse. Para relato de caso, né? Para relato de caso. Isso. Provavelmente eu tenho, porque todos os meus atendimentos eu registro, né? Quando eu vejo assim que Lembra daquele cavalo de carroça que eu te chamei e você foi para mim, você registrou tudo também? Isso. Já registrei. Uma coisa também é que eu tive um acompanhamento, que eu fiz um acompanhamento de um gato, uma gatinha, que ela foi para um veterinário, para uma clínica veterinária, e que estava com um quadro de descolamento de retina também, né? Uma gata, só que o problema de descolamento de retina dela
foi provocado por um ruim acompanhamento do veterinário, porque a gata tinha hipertensão arterial. E aí ele não agiu da forma correta. E não fizeram a aferição da pressão arterial do sistema e a gata. E deixou ter uma lesão desnecessária, né? Foi. Aí a gata acabou ficando cega. Ou seja, negligência profissional. Descolamento bilateral. Poxa vida. Retina. Quer dizer, a bichinha pagou o pato por uma negligência. Por uma negligência. O caso que eu vou te citar aqui agora não é leishmania. Quer dizer, pelo amor de Deus, eu ia falar uma besteira aqui. Eu ia dizer não é leishmania. Eu não sou veterinária, pelo amor de Deus. Esse caso que eu vou te citar aqui agora está acontecendo nesse momento no interior de Alagoas. É um gato que foi de resgate, que já tem muitos anos que foi resgatado, já tem algum tempo, não tem nada que ver com uma coisa que está acontecendo agora de resgate. Sim. E esse gato, ele apareceu com problema de pele. Ele apareceu com uma queda de pelo. A pessoa lá no interior começou a ir ao veterinário, começou a tratar. E agora, depois do tratamento do problema de pele, sabe aquela terceira pálpebra? O gato agora está com problema oftalmológico. E aí eu disse para ela que ela tem que levar esse animal para veterinários sérios. Mas protruiu aquela glândulazinha pequenininha? Sabe aquela terceira pálpebra que o gato fica com o olho... A cerejinha, né? Aquela cerejinha. E aí eu disse, olha, vai pro veterinário. Veterinário sério. E eu tô desconfiada de algumas coisas, sabe, Serginho? Mas eu não sou veterinária, enfim. Nazaré, gato tem muita carcinoma de células escamosas, né? Pode ser também, né? Então. E eu achei que esse gato baixou a imunidade, ela disse que fez exame, que não tinha imunidade baixa. Eu digo, rapaz, procura um profissional sério. E eu estou aconselhando ela levar em local que tem centro de especialidades, lá em Maceió e tal, para poder começar a ver, porque eu acho que aí vem problema mais grave. Claro, Entendeu? Isso está acontecendo numa cidade do interior de Alagoas. Tem que avaliar logo enquanto é cedo, né? Exato. E já não está sendo tão cedo, porque já começou já o segundo problema consecutivo e assim, seguido. Você está entendendo? Certo. Nem bem acabou um, já começou o outro. No mesmo animal. Entendeu? Começou com problema de pele, agora já é problema no olho. Eu digo, opa! E essa pessoa tirou foto, mandou para você, não? Alguma foto? Ela ficou de me mandar essas fotos hoje. Certo. Aí qualquer coisa eu mando para ti. Manda para eu ver. Para você me dizer me dar algum direcionamento. Olha, Sérgio, eu fico impressionada com as pessoas. Nosso tempo já expirou, você sabe, né? Mas eu sabia que esse papo com você seria, assim, fora de série. Tanto que algumas pessoas, como o Eduardo Góes, Eduardo comemorou o fato dessa live acontecer, sabia? Uhum. E quem conhece você sabe da sua seriedade, da sua responsabilidade. Serginho, de verdade, eu sabia que esse tema ia se estender. Eu sabia que esse tema ia render. Uhum. E principalmente porque não se fala desses temas sem mitos, sem tabus. Se fala de uma forma meio digna. Eu sabia que essa conversa nossa ia ser franca, ia ser direta, ia ser objetiva. Uhum. Cara, sim, olha, estão dizendo aqui, ó, maravilhosa essa live, muito obrigada. Então, Sérgio, e outra coisa, todos que estão acompanhando essa live, e os que eu vou publicar, eu vou te convidar para você também publicar na sua página, Sérgio, mas todos que quiserem depois podem assistir essa live, porque ela vai ficar disponível. Eu vou jogar ela também no meu Facebook e no meu YouTube, então vai estar disponível em tudo, certo? Então, cada um que quiser depois ouvir ou quiser tirar dúvida, ou se quiser, pode acessar o Dr. Bari Pise
e aí levar seu pet, fazer as consultas necessárias. Essa personalidade que todos estão vendo aí é inerente a ele, isso aí é uma simplicidade que, meu Deus do céu, Sérgio, eu não preciso dizer que eu sou sua fã, todos os rapapés, tudo que tem direito, certo, meu filho? É assim, ó, Sérgio Pise, Sérgio Pise, Sérgio Pise, todas as reverências. Então, Serginho, Obrigado. infelizmente o tempo da gente já expirou, mas que bom que sua primeira live já foi dessa maneira, tão produtiva. Meu filho, eu quero que você faça as considerações finais, o aconselhamento, o que você tem a dizer a todos sobre esse tema, que é leishmaniose, centro de zoonose e oftalmologia. Então, está contigo a palavra, meu amor. Certo. Eu gostaria que, assim, se fosse uma live, né, onde eu pudesse mostrar assim, alguma foto dos meus trabalhos, tudo, até que seria legal, né? Mas o tempo também é curto, mas quem sabe uma outra oportunidade. Sim, a gente pode fazer alguma coisa programada já, com um videozinho, com alguma coisa que possa jogar, né? Assim, o que eu tenho para dizer é o seguinte, eu acho que questões oculares, a gente tem que se preocupar com a medicina preventiva. Nunca deixar. Se você tem o seu animal, se você gosta dele, se você quer cuidar dele, não deixe os problemas acometerem o seu bicho. Quanto mais cedo você puder levar para fazer uma avaliação, uma avaliação É o que clínica. eu chamo de consultas periódicas. Isso, porque economicamente sai mais barato você trabalhar com essa prevenção do que Com o cuidar, tratamento. do que cuidar com o tratamento em si. Fora o risco de você perder aquele olho. Está na iminência até de perder aquele olho, né? Mas é isso, e assim, e agradecer a presença de todos que participaram da live. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. E todos que queiram que seu pet seja consultado por Dr. Pise. Dr. Pise atende, inclusive na clínica Diagnovet, não é isso, Sérgio? Na Diagnovet. Na Diagnovet, que é uma clínica parceira da ONG Elan, que eu presido. Então, gente, eu estou falando de profissional de alto nível, eu estou falando de exames específicos, Sérgio está falando de prevenção de doenças, tratamento quando já não tem mais jeito. Então, prevenir é tudo. E quando entra prevenir, Sérgio, você falou em prevenção, eu me lembrei de uma coisa. Aquelas pessoas que têm cachorros, que tem muito pelo em torno dos olhos e que não faz a tosa em torno do olho, e o pelo termina cortando a córnea, causando irritação, causando inflamações. Então, essa pessoa está expondo esse animal a tudo que é problema oftálmico. Não é isso, principalmente os proprietários de Shih Tzu, né? Eu falei todos que tem aquele pelo, aquela quantidade absurda de pelo em torno dos olhos. É a primeira coisa que eu falo. Mas é a primeira coisa que eu falo. Que responsabilidade. É a primeira coisa que eu falo. Eu faço esse comentário. E o pior é que nem todos os proprietários gostam, Nazaré. Quando você pede. Mas depois, quando já está com o problema para gastar, aí gostam menos ainda. Então precisa, não, o que se tem de falar em prevenção pode não agradar aos ouvidos, mas agrada muito ao bolso e à saúde do pet para ele não ter sofrimento depois. Claro, claro. Entendeu? Ó, então, tem uma mensagem aqui embaixo. Atende Maceió. A pessoa do gatinho, viu, Sérgio? Que eu citei. Já está querendo que você vá atender lá em Maceió, viu? Caso essa pessoa não possa vir aqui, lá tem um colega que fez o curso da pós comigo também, que ele é muito bom também, Maceió. Depois eu posso passar o contato dele para você. É quem? É o doutor Tiago? Eu acho que é Tiago. Se for, ela está indo levar esse gato para ele, viu? É Tiago, isso. Pronto, então ela vai levar esse gato para ele.
ela é de Barra de São Miguel, viu, Serginho? Ah, pertinho. É, Maceió. é. Perto. Gente, eu vou ter que encerrar a live. Infelizmente, a live é maravilhosa, certo? Mas quem quiser, Sérgio, você está convidado a quantas lives você quiser fazer comigo. Você pode me sugerir temas. Você tem toda essa liberdade comigo. E olha, Sérgio, eu te convidei, é a última live do mês de setembro. E amanhã? Amanhã? É amanhã, né? Dia de 28, amanhã? É, né? 28. A Elan tem duas datas de aniversário. Tem dia 18 de setembro, que é quando ela foi constituída, e 28 de setembro, que é quando saiu o CNPJ da Elan. Então, eu te convidei para esta live, porque são 10 anos de ONG, e essa ONG nasceu daquela minha necessidade, Sérgio, de lutar de forma legalizada, de lutar por direitos animais legalmente. Porque eu comecei a lutar no dia 14 de setembro de 2011. E a Elan nasceu no dia 18 de setembro de 2012 e o CNPJ no dia 28 de setembro de 2012. Então, Sérgio, tu estava lá naquele momento, tu fez parte dessa ONG, do nascimento dela, tu estava comigo nessas histórias todas. Sérgio, a única coisa que eu posso te dizer, muito obrigada por existir, cara. Então a gente já podia cantar os parabéns, né? Olha, parabéns de 10 aninhos. Parabéns pra você. Aquela ONG. Felicidade, Pois é. de vida. Pois é, isso vale para nós, que você estava, olha, eu me emocionando de novo, viu? Isso vale para nós, isso vale para você estar presente em tudo que a gente faz e para salvar vidas. Muito obrigada por existir, meu filho. Obrigado você também, Nazaré. Você faz parte da minha vida, da Nina. Você viu a foto do perfil, né? Sim, inclusive, pessoal, deixa eu falar, essa chamada para essa live, Sérgio está no colo com a Nina, que é uma senhora, mas senhorinha mesmo. E muitos anos atrás, ou seja, 10 anos atrás, que ela já não era criancinha, já era uma mocinha adulta, a gente foi chamado, né, Sérgio? E lá chegando, olha ela vindo aí, ó. E lá chegando, o que é que a gente encontrou? Uma cadela deficiente física, ela tem as mãozinhas atrofiadas e voltadas para, né? E ela é uma danada, que Sérgio adotou. E quando ela conheceu Najinha, que Naja é a dog alemã que eu citei. Para quem não sabe, dog alemão é um dos maiores cachorros do mundo. E ela queria matar Naja. Tu lembra, Sérgio, dela ameaçando Naja? Ó, gente, essa é uma vovozinha. Mostra aí a deficiência das mãozinhas dela, Sérgio. Olha, gente, isso é uma deficiência congênita. E quando a gente foi buscar, já não tinha mais muito o que fazer. E olha, Sérgio, lembra de quando ela queria matar Naja por ciúmes? Lembra do dia que Naja deu uma segurada nela, olhou para você, tipo, finaliza o papai. Isso. Ela teve um momento que ela tirou tanta paciência de Naja que queria matar ela. E Naja tinha condição de matar ela não tinha condição de matar Naja. Mas temos muita história, né, Serginho? Pessoal, muito obrigada a todos que estiveram conosco, todas as minhas boas-vindas. Podem falar com o Dr. Mário Sérgio Pizzi no privado, podem marcar consultas para seus pets, enfim. Muito obrigada, Sérgio. Obrigado, Te espero nas próximas, viu? E me liga, fala comigo para a gente marcar as próximas, viu? Passou a primeira live, agora... Inclusive, vamos marcar aquela visita. Aquele lugarzinho lá que a gente tem que ir lá, né? Isso. Não custa nada a gente continuar fazendo nosso trabalho de chegar lá e desmascarar quem merece ser desmascarado. Gente, muito obrigada a todos. Obrigada, Sérgio. Obrigado, boa noite, pessoal. Muito obrigada. Obrigado a todos. Beijo a todos. Tchau. Beijo, meu amor. Tchau.